Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma escola dominical. E hoje, 30 de agosto de 2020, vamos tratar a lição de número 9. Lição que tem por tema Como vencer as oposições à obra de Deus. E eu convido os amados a abrirem suas Bíblias. Vamos para a nossa leitura lá no livro em Neemias. Vamos ler dois textos, Neemias e 1 João. Neemias capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 20, será a nossa primeira leitura. Uma leitura um pouco extensa, mas vale a pena a gente acompanhar, porque é o texto base da lição. Neemias 4, 8 em diante diz assim: E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles, de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, ou seja, dos homens que carregavam, E o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. 11. Disseram, pois, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. O 12. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guarda nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos. E pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. O 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. Isso é Neemias falando, O 19. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. E aí, vamos para 1 João 4, versículo 4 e 5, versículo 5. O 4 diz assim: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O 5, capítulo 5, versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém. Então vamos fazer a introdução do nosso texto, Como resistir à oposição à obra de Deus. E aí observamos, como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência, da parte dos samaritanos. Ou seja, quando os samaritanos perceberam que os judeus estavam ali com toda a força e vigor para construir os muros, veio uma dura resistência. E aí as diferentes formas, vamos analisar, nesse estudo nosso, as diferentes formas de ataque
e o modo como os judeus conseguiram vencer esses ataques. O primeiro ponto da nossa lição é qual a procedência destes ataques. Então, primeiro é que a Bíblia revela a verdadeira força por trás destes ataques. Lá em Efésios, capítulo 6, abramos a nossa Bíblia, Efésios, capítulo 6, o versículo 12, olha o que é que diz, um texto muito conhecido. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, como está aqui escrito em Efésios, a nossa luta é, antes de tudo, uma luta espiritual. Não é? Qual, então, a orientação que a Bíblia dá diante dessa luta? Bom, a Bíblia nos diz, não é, que, portanto, tomai a armadura de Deus, para que com a armadura de Deus nós possamos, não é, resistir no dia mau, ficar firmes, tá? Ou seja, a Bíblia não aconselha a fugir da luta, mas a Bíblia nos orienta a ficar firmes, resistir e vencer, não é? Isso a gente consegue perceber lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7. E aí, nesta luta contra o mundo invisível, qual é a arma mais eficaz? Meus irmãos, a arma mais eficaz é a fé, tá? E aí, 1 João, capítulo 5, versículo 5 que a gente leu, diz, né? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, a fé, não é? Ou seja, pela fé, nós experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Precisamos ter fé para tudo, não é? Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé, como diz o texto, é impossível agradar a Deus. Bem sabemos que há momentos que a nossa fé estremece, mas precisamos estar firmes, precisamos seguir em frente, não é? Mirando no alvo que é Cristo. E aí, nesta luta, se estamos no mundo espiritual, numa luta espiritual, as armas também, elas devem ser espirituais. 2 Coríntios, capítulo 10, vejamos aqui, 2 Coríntios, capítulo 10, o versículo 4 diz: pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos. Precisamos guerrear com a arma certa. As armas desse mundo, elas são insuficientes para essa batalha espiritual que a igreja enfrenta, que nós muitas vezes enfrentamos. Temos que lutar com as armas que Deus ele nos possibilita, as armas espirituais. E aí, voltando, né, ao texto, aí em Neemias, o inimigo procura atingir a nossa fé. Ele vai na nossa coluna, naquilo que nos dá sustentação. O inimigo ataca, por exemplo, os judeus, e nos ataca também com a arma do desprezo, não é? Os samaritanos diziam para os judeus, com desprezo, o que fazem estes fracos judeus? Né? E aí, quando o crente é tentado a se comparar com o inimigo, com certeza ele está em perigo. Quando, por exemplo, os 10 espias disseram: não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós, não é? Quando Moisés mandou Josué, os 10 espias, olhar para que eles pudessem passar, Josué e Caleb viram que era um povo forte, o povo que eles teriam que lutar. Mas Josué e Caleb teve fé e disse: não, é possível a gente vencer. Já os outros disseram: eles são fortes, são maiores do que nós, têm armas mais poderosas. E aí os israelitas, eles recusaram-se a subir, recusaram-se a dar ouvidos à mensagem de fé transmitida por Caleb, que dizia: veja que Caleb não olhou
para o obstáculo, engrandecendo ele. Caleb chegou a dizer: certamente prevaleceremos contra ela, contra aquela terra, e venceremos aquele povo. Mas os espias, eles não olharam com os olhos da fé. E aí o desprezo, né? O inimigo, ele ataca com o desprezo, com a arma do desprezo. O inimigo também ataca com a arma do escárnio, tá? E aí trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus, eles têm usado em todos os tempos. O escárnio, né, seria também o menosprezo, tá? Quando os servos de Deus sofrem escárnio, são tentados a ficarem desanimados, né? E aí é importante entender que nem mesmo o próprio Jesus ele escapou do desprezo, da zombaria, do escárnio. Lá em Mateus capítulo 20, vejamos aí, Mateus 20, o versículo 19. Olha o que aqui diz o texto. E o entregarão aos gentios para ser zombado, torturado e crucificado, mas ao terceiro dia ele será ressuscitado. Mateus 20, 19. Agora Mateus 27, versículo 29. Versículo 29. Trançaram uma coroa de espinhos e a forçaram sobre sua cabeça. Puseram em sua mão direita um caniço e, ajoelhando-se diante dele, escarneciam, exclamando: salve, salve, ó rei dos judeus, com desprezo, né? Com zombaria. O versículo 39, ainda do capítulo 27 de Mateus. As pessoas que passavam lançavam-lhes impropérios, balançando a cabeça, né? como se reprovassem. Né? Então, veja que nem o próprio Cristo ele escapou, né, do escárnio. Isto faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Cristo. Moisés, por exemplo, ao olhar a dimensão da tarefa para a qual Deus o chamava, recusou-se a ir. Não é? Quando Moisés foi chamado para ser o libertador do povo, ele olhou para a situação, viu que era algo grandioso e, num primeiro momento, Moisés recusou a ir. Não é? Quando, porém, Moisés meditou na palavra de Deus e percebeu que Deus iria com ele, que Deus seria a sua boca, Moisés então se animou. Meus irmãos, Deus ele nos chama para uma grande obra. E muitas vezes essa obra de fato ela é grande. Nós muitas vezes nos achamos pequenos. Mas se Deus ele nos chama, ele, como diz o texto, ele é fiel, ele nos capacita. Tá? E aí quem faz a obra, é isso que a gente precisa entender. Não somos nós. Quem faz a obra é Deus. Neemias foi guiado para motivar o povo para construir o muro, mas a obra ela era feita por Deus. E aí Deus ele nos usa, não é? Ele nos usa como instrumentos. Então quem faz a obra é Deus, mas ele usa os instrumentos. Que estes, não é? Ou seja, nós muitas vezes pequenos, mesmo diante de uma tarefa grande, mas Deus ele nos usa como instrumentos. E aí o inimigo, né, ele usa o escárnio, ele usa o desprezo, e o inimigo também usa contra nós boatos e mentiras. Tudo para que a obra ela não avance. Os samaritanos, por exemplo, quando os judeus quiseram, quando estavam preparados para construir o muro, os samaritanos eles espalhavam calúnias, mentiras contra Neemias, dizendo que ele pelejava constituir-se ser rei. Ou seja, quando viram Neemias tomar a frente, os samaritanos começaram a dizer: mas olha, está querendo aparecer, ele quer ser rei, é? Vejamos lá em Neemias, capítulo 2, começaram a falar calúnias. Não estava no pensamento de Neemias querer ser alguém importante, ser rei do povo judeu. Estava Neemias ali para fazer a obra que Deus o havia chamado para fazer. Neemias capítulo 2, versículo 19. No entanto,
Quando Sambalat, o Eronita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, tomaram conhecimento desses fatos da construção do muro, zombaram de nós, desprezaram-nos e questionaram: o que é isso que estás tentando fazer? Quereis rebelar-vos contra o vosso rei? Como se Neemias quisesse ocupar o lugar do rei, ser alguém mais importante. Então, Neemias ele respondeu: de tudo que dizes, Neemias 6, capítulo 6, versículo 8, Neemias disse: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Ou seja, Neemias o confrontou, dizendo que aquilo ali não era verdade, que aquilo ali era mentira. E aí, os judeus persistiram. Os judeus não desanimaram, não desistiram, apesar das armas que foram usadas contra ele, do desprezo, do escárnio, do boato, da mentira. Eles poderiam, do primeiro problema e no primeiro obstáculo, os judeus eles poderiam recuar. Mas Neemias estava firme porque sabia que Deus o havia chamado. Depois que Moisés aceitou, a grande obra de libertar o povo, Moisés foi até o fim, porque sabia que Deus estava com ele. E aí, qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Neemias disse aos seus inimigos: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Neemias 2, o versículo 20. Então Neemias tinha certeza que a vitória deles e a prosperidade vinha da parte de Deus. Neemias sabia que o Senhor Neemias sabia que Deus o havia enviado para Jerusalém e que Deus ele pelejava por eles. Neemias estava certo de que Deus estava com ele, porque esta certeza de Neemias evitou com que Neemias se precipitasse. Quando nós temos a confirmação e a certeza de que Deus ele está ao nosso lado, nós evitamos precipitações que muitas vezes acabam sendo extremamente prejudiciais. Neemias, com aquele abalo, com a pressão, com o escárnio, com a mentira, ele poderia ter recuado, se precipitado e poderia ter dito: vamos dar uma parada, realmente a turbulência está grande, depois nós voltamos. Essa era a vitória do inimigo. Mas Neemias, como ele tinha certeza de que Deus estava com ele, ele não se precipitou em desistir, pelo contrário, ele se manteve firme. E aí os judeus venceram, porque além de estarem firmes, os judeus eles venceram porque venceram pela oração. Neemias era homem de oração. Aquele que ora, coloca a sua dificuldade diante de Deus, diante do Senhor. O texto bíblico é muito claro quando diz: orai sem cessar. E aí, outra parte importante nesse quesito de oração é persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. Ou seja, Daniel orou 21 dias e veio a resposta. É orar até que venha a resposta. A resposta a Daniel só veio depois de 21 dias. Jesus orou 3 vezes sobre a mesma coisa. Paulo também orou 3 vezes até que Deus lhes respondeu. Elias orou 7 vezes para que chovesse e choveu. Então, na verdade, meus irmãos, nós não podemos desistir nem parar de orar. E se a gente ainda não conseguiu, se a gente ainda não recebeu aquilo que a gente está pedindo a Deus, que a gente continue orando. Daniel orou 21 vezes, Elias orou 7, Paulo orou 3, Jesus orou 3, ou seja, com o mesmo propósito, e que não desistamos. Neemias, por exemplo, colocou o povo em oração e ação, porque enquanto em uma mão eles estavam fazendo a obra, construindo, na outra eles estavam preparados para lutar. Então é também extremamente importante que nós estejamos
prontos para lutar, fazendo a obra, mas preparados para a luta. O povo estava com lanças, com arcos na mão, e na outra estava com a colher de pedreiro, estava com a pá, e estava trabalhando, fazendo as duas coisas, porque nem a obra podia parar, nem eles poderiam ficar despreparados. E além disso, estavam ainda orando, porque eles sabiam que a oração era extremamente importante. O Espírito Santo, ele não se preocupa acerca da posição de nosso corpo. Se a gente está orando ajoelhado, deitado, em pé. Quando aqueles homens judeus estavam construindo um muro, com arma de um lado, o instrumento de outro, o instrumento de pedreiro, né? E eles estavam orando naquela situação, irmão. Aquele é o jeito que eles podiam orar, então eles estavam. O mais importante é que a oração seja feita, independente como ela seja feita. Se seja ajoelhado, deitado ou em pé. O mais importante é que estejamos diariamente com uma mente voltada para o Senhor. E foi exatamente com a oração, com a persistência, com a luta, que os judeus eles conseguiram se opor aos inimigos e reconstruir, né, o tão sonhado muro. O muro representava força, o muro representava a vitória daquele povo para a cidade. Então, como vencer as oposições à obra de Deus? Através da força, através da oração, através da luta, porque eles não pararam de lutar, da persistência e, acima de tudo, lógico, através da confiança no Senhor. Amém? Então, como vencer as oposições à obra de Deus? Na oração e também na ação. Precisamos dos dois. E, logicamente, primeiro de tudo, confiando de que Deus é Ele que peleja por nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Não é? Vamos orar agradecendo a Deus por mais uma escola dominical. Deus eterno e maravilhoso, te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade de mais um estudo, ó Pai. Continua abençoando o teu povo, dando força para que nós não venhamos a parar no meio da obra, mas que o Senhor nos dê força para continuarmos fazendo a grandiosa obra de pregar o Evangelho. Continua abençoando a tua igreja, dando força aos teus servos que estão à frente do teu trabalho, ó Pai. Continua abençoando a Igreja Batista Nacional e Coqueiral. Abençoa aquela igreja, porque tu sabes, ó Pai, quão grande é a obra que nós estamos enfrentando para organizarmos o nosso tempo. Continua abençoando o teu povo. Esta é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.